Louvado, exaltado, continue sendo o nome do Senhor. Nós viemos aqui esta noite para adorar ao Senhor e também para crescermos na graça, no conhecimento dEle. Estamos no penúltimo dia de junho. Amanhã é o último dia, depois estaremos colocando nossos pés em julho. E já estamos aí, vamos começar no mês 7. Antes de ler o texto, eu queria fazer um pequenino comercial. Segundo sábado de julho, 4 horas da tarde, Geração Master. Aqueles irmãos e irmãs que têm 60 ou mais. E o tema do nosso encontro, né, naquela tarde, que será memorável, vai ser nutrição. Primeiro, nutrição espiritual. Depois, teremos uma médica, que é especialista na área de nutrição, falando para nós sobre os cuidados que nós devemos ter na nossa alimentação. A parte de música, creio que vai ser também muito boa, muito alegre. E gostaria que os irmãos estivessem orando. E se você não é da geração Master, mas quer saber mais sobre nutrição, pode vir. Vai ser uma reunião aberta aí a toda a igreja. Queridos, o texto desta hora está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Aos Gálatas. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. No próximo trimestre, nós vamos estar estudando a respeito de uma pessoa. E é a pessoa terceira da Trindade. É a pessoa do Espírito Santo. Eu fiquei tão feliz quando a pastora Joyce me disse que o assunto do próximo trimestre será 13 lições sobre o Espírito Santo. Irmãos, nós com certeza vamos a águas mais profundas e vamos navegar no oceano do Espírito durante esses meses de julho, agosto e setembro. Eu queria até tirar os meus sapatos, porque quando a gente começa a procurar entender a pessoa do Espírito Santo, nós estamos pisando numa terra santa. E é com muita reverência, com muita humildade, com muito quebrantamento, que nós vamos, através da palavra, procurar entender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos ao texto, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Versículo 23, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, teu servo, o pastor Anselmo, já me colocou em tuas mãos. E eu sei que eu estou em tuas mãos. Mas nessa hora, Senhor, eu quero suplicar que o Senhor possa purificar a minha mente e o meu coração no precioso sangue do Senhor Jesus, de maneira que nada venha impedir do teu servo ser um canal
um canal de bênçãos, de instrução, de encorajamento, de ensino, de fortalecimento para os meus irmãos que aqui estão, para os irmãos que estão participando deste culto através da internet e que vão assistir e vão participar ainda deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós falarmos sobre este fruto do Espírito, são 9 graças, mas é um fruto só. Eu fico pensando nesse fruto do Espírito como um cacho de uvas. Não são diversos cachos de uvas, mas nesse cacho de uva existem 9 graças. E que o Senhor nos ajude a compreender isto. Antes, porém, eu quero ler com os irmãos um versículo que está na carta, ou melhor, no Evangelho de João, quando o Senhor Jesus faz referência à pessoa do Espírito Santo. O Senhor está no final do seu ministério e ele está dizendo para os seus discípulos que ele ia voltar para o Pai, mas não iria deixar os discípulos sem um Consolador. Então é o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei a vós. Então aqui está o Senhor Jesus Cristo, se referindo à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo, como outro Consolador. Jesus é Consolador e o Espírito Santo também é Consolador. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a obra de Jesus, tudo isto é consolo para o nosso coração. É interessante nesse texto, irmãos, que há uma palavrinha aqui, há uma palavra aqui, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. É outro. No grego, essa palavra outro, ela pode ser hétero, mas aqui não é hétero, é alon. Outro não diferente de mim, outro igual a mim. Outro semelhante a mim, outro que tem a mesma mente que eu tenho, o mesmo coração que eu tenho, o mesmo poder que eu tenho, porque o Espírito Santo é onipotente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, para que fique dentro de vocês para sempre. Durante esse trimestre que teremos aí pela frente,
Nós vamos estudar sobre a ação do Espírito Santo no Velho Testamento, a ação do Espírito Santo na criação, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós vamos estudar tantas coisas maravilhosas nesse trimestre que vai começar. Mas hoje nós estamos querendo mostrar aos irmãos que o Espírito Santo é esse outro Consolador que veio morar em nós em um momento muito especial das nossas vidas. O apóstolo Paulo escrevendo, ou melhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele fala algo muito interessante. Muito interessante. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Versículo 12 primeiro. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual Cristo também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está orientando a igreja de Éfeso, o momento em que nós somos selados, somos marcados com o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a habitar no crente, começa a habitar naquele que recebeu Jesus como Salvador. Quando é? E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É no momento em que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, que nós colocamos a nossa confiança nele, nós somos marcados, nós somos selados, nós passamos a ser propriedade de Deus. O inimigo não pode nos tocar mais, porque nós somos agora de Deus, e o Espírito Santo quer ocupar cada vez mais espaço nas nossas vidas. Então Paulo está falando à igreja de Éfeso, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, fostes marcados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O Senhor nos salva em Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e a presença do Espírito Santo em nós é a garantia da nossa salvação. Que maravilha! Colocamos nossa fé em Cristo, o Senhor nos dá a salvação e como garantia coloca dentro de nós o Santo Espírito, que vai trabalhar agora na nossa santificação, para que nós possamos, à medida que formos caminhando com o Senhor, parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. O trabalho do Espírito Santo é nos conformar, é nos levar ao padrão do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, vamos voltar para Gálatas, em que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 5. Primeiro ele fala sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. E nós encontramos 9 graças mencionadas aqui. Fruto no sentido de produção. O Espírito Santo produz, o Espírito Santo gera
dentro do crente, daquele que aceitou Jesus, essas graças. E a primeira que o apóstolo Paulo menciona como fruto do Espírito, como resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida, é o amor. Não o amor filos, não o amor eros, mas o amor ágape, o amor de Deus, o amor sublime, o amor elevado. Então o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, nosso coração foi inundado pelo amor de Deus. Nós ficamos tão maravilhados. E esse amor de Deus nós logo quisemos derramar, compartilhar com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com nossos amigos, colegas de trabalho, porque nós sentimos algo maravilhoso no nosso coração. Amor. Nós não temos, irmãos, a capacidade de gerar amor na nossa vida pecaminosa. O amor de Deus, nós não temos capacidade de gerar. É o Espírito Santo quem gera esse amor dentro de nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: mas o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está escrevendo, mas o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera o amor de Deus nos nossos corações. Ainda, queridos, o apóstolo está mencionando que o segundo fruto do Espírito é a alegria. É a alegria. A alegria do Senhor, encontramos lá em Neemias, palavra ao povo que estava chorando quando ouviu a lei do Senhor, e o Senhor exigindo do povo coisas que o povo na carne não conseguia atender, satisfazer. E Neemias e Esdras disseram ao povo: não deveis chorar, porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força. E queridos, quando nós estamos com alegria do Senhor no nosso coração está limpo, está purificado de todo pecado, é a alegria do Senhor. O rei Davi, quando ele pecou, e nós encontramos isso no Salmo de número 51, o rei Davi, ele orou assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação, irmãos, quando pecou, mas ele perdeu a alegria. E o Senhor deseja que nós vivamos a vida cristã com a alegria que vem do seu coração para o nosso coração. E queridos, quando nós pensamos na perfeição do nosso Deus, que nós pensamos que o nosso Deus é um Deus doador, quando nós pensamos que Deus preparou todo este mundo, nos mínimos detalhes, para o homem, não falta alimento. O Senhor planejou todos os tipos de cereais, de vegetais, de alimentos para o homem, e também para a sua criação. Que maravilha, queridos, que bênção. Então a alegria, nós não temos condições de gerar esta alegria no nosso coração. Esta alegria não é alegria porque nós recebemos um aumento, salário. Esta alegria não é porque nós recebemos um presente, um carro novo. Esta alegria não é porque fomos promovidos. Esse é um outro tipo de alegria. Paulo e Silas, conforme Atos capítulo 16, estavam presos lá na penitenciária de Filipos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Irmãos, como cantar e orar
com as costas todas marcadas. Como cantar, louvar e orar, tendo sofrido na mão dos seus perseguidores na cidade de Filipos. Mas eles estavam cantando e orando, e por volta da meia-noite, Deus mandou um terremoto daquela cadeia, e o carcereiro iria pagar com a sua própria vida a fuga dos presos, queria se suicidar, e Paulo disse: não faças tal, porque todos estamos aqui. E aquele carcereiro, percebendo o poder de Deus ali naquela cadeia, disse: senhores, que devo fazer para me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A alegria do Senhor presente no meio dos sofrimentos de Paulo e Silas. Mas, queridos, o terceiro fruto do Espírito é a paz. É a paz. O Espírito de Deus traz a paz de Deus, a paz do Senhor para o nosso coração. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não foi Deus quem começou a briga, mas foi Deus quem tomou a iniciativa da reconciliação. E Jesus é a nossa paz. Jesus está aí neste meio, restabelecendo o nosso relacionamento com Deus. Não estamos mais brigados com Deus. Através de Jesus Cristo, nós agora estamos em paz com Deus. Irmãos, que maravilha esta paz. E nós cantamos: esta paz que eu sinto na minha alma. Não é porque tudo me vai bem, não é porque minha conta bancária está lá transbordando de dinheiro. Esta paz que eu sinto na minha alma não é porque eu não sou afligido pelas enfermidades, não, porque esta paz vem do Espírito Santo. E, queridos, essas três primeiras graças têm a ver no nosso relacionamento com Deus. Vem o amor de Deus, vem a alegria da parte de Deus, e vem a paz da parte de Deus. Que maravilha! Agora, nós vamos verificar aqui, queridos, outras três graças: longanimidade, benignidade e bondade. O Espírito Santo gera no coração do crente, do crente que quer crescer, do crente que deseja ser um ganhador de almas, o crente que deseja ser uma testemunha fiel do Senhor. Porque, meus irmãos, se nós tivermos um discurso muito bonito, se nós falarmos muito bonitos, mas se nós não tivermos realmente essas graças do Senhor na nossa vida, a nossa pregação não vai fazer sentido, não vai bater. Então, a longanimidade, a benignidade e a bondade tem a ver no meu relacionamento com as pessoas. São as graças do Espírito Santo, desse fruto do Espírito Santo, que vão me capacitar, vão nos capacitar para o relacionamento com as pessoas. Longanimidade. Longanimidade. O Espírito Santo gera longanimidade, paciência. Todos nós sabemos como nós éramos e como o Espírito Santo foi nos mudando ao longo dos anos. O Espírito Santo foi mudando a nossa vida. Nós ainda não chegamos no ponto que nós deveríamos, mas o Senhor já fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Benignidade. Muitas vezes nós procuramos ter benignidade como bondade, mas bondade é a sexta graça do Espírito Santo na nossa vida.
lendo um livro do Billy Graham, eu encontrei algo muito interessante sobre benignidade. Ele diz que benignidade é finura no trato. Finura no trato. Que maravilha, queridos. Esse fruto do Espírito Santo na nossa vida, que nos torna mais finos no trato com as pessoas, com os nossos irmãos. E nós precisamos cada vez mais de sermos gentis com as pessoas, e de abençoarmos as pessoas, sendo finos no trato, no relacionamento com as pessoas. A bondade, Deus é bom, faz parte do caráter de Deus, a bondade. E nós, como seus filhos agora, e o Espírito de Deus habitando em nós, a bondade vai aflorando, a bondade vai se tornando cada vez mais presente nas nossas vidas, como um fruto da ação do Espírito de Deus em nós. E essas três últimas graças, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, essas três graças têm a ver mais com o nosso interior, tem mais a ver conosco. Irmãos, quando nós agimos com fidelidade, agimos com fé, agimos com obediência, nesse sentido de fidelidade, como nós nos sentimos felizes conosco, quando nós obedecemos a Deus e separamos, quando recebemos o nosso salário, o dízimo ao Senhor, fazemos a transferência para a conta da igreja, do nosso dízimo, como isto abençoa a obra de Deus e como nós nos sentimos felizes, porque nós estamos sendo fiéis àquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Mansidão, mansidão. Irmãos, o Espírito Santo de Deus gera mansidão. Não podemos não estar no ponto em que nós deveríamos estar, embora já há tantos anos de vida cristã, mas o Senhor deseja que nós sejamos mansos no trato com as pessoas. E por último, como a nona graça, o domínio próprio, que nas traduções antigas era mencionado temperança, domínio próprio. O Espírito Santo de Deus vai nos dando esta graça do domínio próprio, de nós podermos tomar as nossas decisões conforme a vontade do Senhor, nós nos controlarmos. Nós somos tentados das mais diversas maneiras, mas se o Espírito de Deus enche a nossa vida, nós não nos deixaremos levar por aquela tentação. Nós iremos dizer não, estou fora, não vou fazer isto. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor Jesus, eu quero agradar o Senhor, eu quero andar na sua presença. Então, queridos, o Espírito Santo gera estas 9 graças em nossa vida: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Queridos, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Nós nunca seremos crentes cheios do Espírito Santo se nós estivermos dando atenção à carne, dando atenção àquilo que é contrário ao nosso crescimento espiritual. Então, a carne, ela luta contra o nosso espírito e contra o Espírito Santo. Alguém comparou
a nossa vida cristã da seguinte maneira. Vamos pensar a nossa vida cristã como uma ovelha, e a nossa vida velha, a nossa vida que vivíamos como um lobo. A nossa velha vida como um lobo e a nossa nova vida como uma ovelha. A quem mais nós queremos alimentar? Se nós alimentarmos a ovelha vai ficar forte, saudável, nutrida, forte. E o lobo vai ficar raquítico, porque nós não estamos dando comida a ele. No entanto, o lobo não vai morrer, não. Se nós pararmos de alimentar a ovelha, começarmos a alimentar o lobo, começarmos a nos distrair, começarmos a ver aqueles vídeos que combatem contra a nossa vida espiritual. Irmãos, o lobo vai começar a se fortalecer e a ovelha vai começar a se enfraquecer. Eu li um livro sobre o Espírito Santo e estou me lembrando agora de algo que eu li naquele livro. Um casal cristão se mudou para Israel. E eles ficaram muito felizes porque um casal de pombos estava fazendo um ninho lá perto do telhado deles. Eu acho que os pombos lá de Israel são diferentes daqui do Brasil. Só, irmãos, que quando o casal começava a brigar, os pombos voavam. Toda vez que o casal começava a brigar, aquele casal de pombos se afastava. E o autor, então, faz a seguinte aplicação. Uma das figuras do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. Quando começam as confusões dentro de casa, no casal, o Espírito Santo costuma se afastar. O Espírito Santo costuma se entristecer. Não vamos dizer afastar, porque o Espírito Santo não se afasta da vida do crente. Mas, queridos, o Espírito de Deus, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. E o Espírito Santo de Deus é muito discreto. Há crentes que até acham que o Espírito Santo não habita dentro deles, porque o Espírito Santo é muito discreto. Assim como Deus é muito discreto também, há muita gente que acha que Deus não existe. Mas o salmista escreve que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós somos obra das mãos do Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente nesse trimestre que nós vamos começar. E que nós possamos aprender muito mais sobre o Espírito Santo de Deus. E que a nossa vida seja uma vida cheia de esperança, seja uma vida cheia de alegria, seja uma vida ousada pelo Senhor. Esvaziemo-nos de tudo que não agrade a Deus. E enchamo-nos do Espírito pela fé. Diga, irmão, pela fé. Senhor, eu me aproprio da tua plenitude pela fé. Eu me aproprio da plenitude do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós não podemos conseguir isso pela carne, tudo pela fé. Eu me aproprio do poder do Espírito Santo pela fé. E eu quero ser um vaso de bênçãos, eu quero ser bênção grandiosa nas mãos do Senhor. Conversemos com o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente mantém comunhão com o Espírito Santo? Como é que eu consigo manter comunhão com o irmão Luiz Alberto, conversando com ele? Como é que eu consigo comunhão com o Hernani, irmão Hernani, doutor Hernani, conversando com ele? Tem visto lá no Instagram, a face dele, olha, meu irmão está aqui. Como é que nós conseguimos comunhão uns com os outros conversando? Converse também com o Espírito Santo. Diante das tentações, diga, Espírito Santo, eu não quero te entristecer, me ajude, Espírito Santo, me ajude a sair desse contexto de que pode me levar a cair. Espírito Santo, eu não quero te entristecer. Irmãos, e quando nós pedimos ao Espírito Santo que ele nos ajude, realmente ele ajuda. Ele ajuda. Espírito Santo, venha me ajudar, porque eu não quero te entristecer. Queridos, que
essas 9 graças, chamada de fruto do Espírito Santo, estejam bem presentes na nossa vida, sempre, mas especialmente nesse trimestre que vai começar. Pastor.